plena era da internet, onde o acesso à programação antiga de televisão é muito mais simples, muito mais fácil, devido aos muitos recursos que temos, um certo super-herói de um certo seriado que não tem absolutamente nada de novo sendo produzido com ele, nada de inédito com ele, há mais de 30 anos, conseguiu a façanha de reestrear na TV aberta e conseguir impressionantes 3 pontos de audiência. Em plenas manhãs de domingo, concorrendo com Fórmula 1, Celso Portiolli e outros gigantes. Não apenas os fãs antigos mais fervorosos voltaram a acompanhar o seriado desse super-herói apenas para dar audiência, né? Como ele conseguiu a façanha de pegar várias pessoas dessa geração, crianças, pré-adolescentes que assistiram e adoraram, entendeu? Uma época que todo mundo, que os mais fãs já têm o box do DVD, ou então assistem pelo YouTube, outros mais malandros baixam por formas ilícitas, né, minha gente? E ainda assim, este super-herói conquistou uma audiência incrível nas manhãs de domingo. Eu estou falando do Jaspion, minha gente. É isso aí, galera. Este é o Nerd na TV, seu canal de cultura pop e entretenimento geek. E hoje, sem dúvida, um vídeo especial para mim, para todo mundo que acompanha o canal, né? Hoje nós vamos falar sobre o Jaspion. Hoje é tudo sobre o fantástico Jaspion, minha gente. O fantástico Jaspion. Um super-herói que o Brasil adotou, gente. O seriado do Jaspion teve uma repercussão mediana no seu país de origem, né, no Japão. Apesar, por o investimento, devido ao investimento em cima dele ter sido muito alto, eles pretendiam que o Jaspion recuperasse a audiência que o Scheider perdeu com relação ao Charivan, né? O Scheider tinha tido uma considerável queda de audiência com relação ao antecessor dele, que é o Charivan. O Jaspion, ele é o quarto da linhagem dos Metal Heroes, é o primeiro que rompe, né, com a premissa do policial do espaço. E o Jaspion, infelizmente, no Japão, ele não só não manteve o índice com relação ao Scheider, como ele ainda caiu um pouco mais. Entretanto, o Jaspion está longe de ter sido esse fracasso todo que algumas pessoas dizem na sua terra de origem. A repercussão foi mediana e talvez por causa do custo da série, muitos dizem não, foi um fracasso, teve a redenção completa no Brasil, mas foi um total fracasso no seu país de origem, gente. O Jaspion, ele não recuperou a audiência em relação ao antecessor dele, mas em compensação ele teve uma audiência superior aos concorrentes dele lançados naquele ano e que passavam no mesmo horário. Teve mais audiência do que esses, entendeu? Isso não faz dele um fracasso de forma alguma, gente. Entretanto, é fato inegável que Jaspion teve uma audiência esmagadora no Brasil, juntamente com os seus inseparáveis companheiros de pacote, né, os Changeman, dos quais nós já falamos aqui. Jaspion foi o seriado que abriu as portas do Brasil para o mercado do entretenimento japonês, entretenimento nipônico. Não foram os primeiros, né? Não foram os primeiros heróis japoneses a passar no Brasil. Antes dele já tinha tido o National Kid, que curiosamente também explodiu em popularidade no Brasil. Já tinha tido 3 séries de Ultras, né? Ultraman, o Regresso de Ultraman e Ultra Seven, né? Que também fizeram sucesso. Teve Spectreman, teve o Robô Gigante. Mas Jaspion e Changeman, eles chegaram no momento no Brasil em que o mercado do entretenimento ele estava fervendo, né? Ele estava borbulhando, estava muito aquecido. Em especial na temática dos super-heróis. A gente teve aí o Thundercats, teve o He-Man, teve a She-Ra, Caverna do Dragão, Transformers, Comandos em Ação. O que acontece então? Quando o Jaspion chega, a gente se depara com um super-herói que não protagonizava um desenho, mas sim uma série em live action. E isso foi um impacto tremendo, né? A gente vê o visual arrojado do personagem, o clima futurista do universo em que se passa as aventuras do herói, né? E aquilo foi fantástico, gente. Foi fantástico como o seu subtítulo aqui no Brasil, Fantástico Jaspion. E não tem como negar, gente. Jaspion, ele rouba para si o público que antes eram desses desenhos ocidentais. Por isso eu disse que ele é o herói que o Brasil adotou, porque se ele não foi tão bem no Japão, no Brasil ele atingia assim uma audiência que superava a Xuxa, por exemplo, na mesma época, né, que era uma referência de grande audiência para programação voltada ao público infantil. A gente via aí um herói que saía realmente na porrada com o vilão, entendeu? A gente vê que o He-Man só dá soco em parede, o Lion só usa a esparroceira pra lançar raio. O Jaspion não, o Jaspion saía na porrada, ele cortava os vilões, entendeu? Era uma coisa que a gente não estava acostumado a ver. Sobre esse aspecto, o Jaspion foi um pioneiro. E nós vamos falar aqui de curiosidades da produção, vamos falar da repercussão dele no Brasil e tentar aqui teorizar um pouquinho de por que esse sucesso foi tão alto no Brasil.
Então, começando aqui, né, a gente parte aqui da premissa, uma coisa que hoje já é clichê, já era clichê na época, mas que ainda funciona muito bem, né? É um herói escolhido por forças maiores para combater um mal ancestral, tá? Foi assim que surge, né? O Jaspion, ele é o herói de uma profecia, e o Satangoso, o vilão mor da série, é um vilão também presente na mesma profecia. E ela elabora conceitos novos, ela tenta colocar novos conceitos dentro dessa franquia dos Metal Hero. Ela abandona o conceito do policial do espaço, né, e ela cria um herói muito mais independente, né? O Jaspion, ele não prestava contas a ninguém, quando muito ele ouvia aí os conselhos do Edin, profeta galáctico que o criou. Assim como seus antecessores, né, ele tinha uma armadura super tecnológica, super poderosa que dava a ele seu poder, tinha uma nave-mãe que guardava seus veículos que o ajudavam na sua luta, e tinha uma companheira, na minha opinião, a companheira mais divertida e mais carismática que o Metal Hero já teve, a Anri, um barato Anri, que nos primeiros episódios ela faz aí, às vezes, de uma irmã mais velha chata do Jaspion, e depois acaba virando uma parceira mesmo. Entretanto, ele tem uma coisa que os outros não tinham. Ele tinha um mascote, né, que era a Mia. Totalmente redundante, né? Ela acabou marcando bastante, todo mundo lembra da Mia, mas ela é redundante. Ela não é uma personagem que tem aquela importância dentro da história. Os veículos do Jaspion, eles são bem parecidos com um dos seus antecessores, mas a nave-mãe não, cara. O Dylion realmente era uma coisa que roubava a cena. O Gavan tinha o Dolu, né, que era um dragão robótico muito louco, só que o Charivan já tinha aquela nave de combate que já não era tão legal. O Shider tinha uma arma que virava um super canhão, né, que era legal também, mas o gigante guerreiro Dylion, ele era um personagem à parte, gente. Este foi um dos conceitos mais legais introduzidos no Jaspion. E a história também, gente, ela tende a ser mais aventuresca do que investigativa. Tendo, logicamente, a investigação, né? O Jaspion investigando onde estava o Satangos, como derrotá-lo, como enfrentar o novo plano dele, né? O plano da vez. Mas, principalmente nos primeiros 4 episódios, o clima aventuresco ele prevalece, né? Eles sequer se passam na Terra, é sempre o Jaspion explorando planetas diferentes, tudo, né? Só que isso acaba tornando aqueles episódios muito custosos financeiramente, muito caros. Em especial, acho, o segundo episódio lá do monstro Tigos, onde é um planeta todo congelado, deve ter sido bem caro criar aquele cenário. E o Jaspion, ele é um órfão, né? A nave dos pais dele se choca com um planeta que o Edin estava visitando, ou contra o próprio planeta Edin, nunca ficou muito claro isso, né? E o Edin viu que aquele bebê tinha sobrevivido e resolveu adotá-lo. Logo, ele sempre acreditou que aquele bebê fosse o bebê da profecia que ele conhecia, né? Que ia ser um guerreiro que ia vir para enfrentar o mal ancestral conhecido como Satangos, né? É uma entidade cósmica nascida da união de todas as energias negativas que já houveram no universo. Só esse conceito do vilão, né, já dá pra gente sacar do que a gente tá falando. É um vilão poderosíssimo, digno de ser vilão dos Vingadores, gente. Não é exagero, é isso mesmo. Ele é digno de ser um vilão da Marvel. E aí o que acontece, né? O roteiro leva, né, o Jaspion a chegar até o planeta Terra, que geograficamente seria o ideal para iniciar a construção do Império dos Monstros, embora o Satangos tenha a base em diversos planetas do universo. Isso é mostrado com alguma frequência na série, né? Dando a impressão que o Satangos é onipresente. A Terra, inclusive, não tem a menor condição bélica de enfrentar qualquer tipo de invasão alienígena, né? Então era um lugar interessante para eles começarem, né? E ele envia como batedor para a Terra o seu filho Magaren, que é o grande rival do Jaspion em toda a série. Em Gavan, a gente já tinha visto, né, o filho do Don Holler, né, o Zandorvan, rivalizar com o Gavan. É uma rivalidade muito interessante também. Só que o Magaren, ele é rival do Jaspion a todo momento, enquanto o Zandorvan ele aparece no meio da série do Gavan, né? E sem dúvida foi uma das rivalidades mais interessantes do universo dos Metal Heroes. Na Terra ele encontra Boomerman, né? Um personagem que roubou demais a série durante muito tempo, que é o famoso herói Penetra, né? Outro conceito introduzido em Jaspion. Os outros Metal Heroes não tinham isso antes do Jaspion, que é aquele personagem que rivaliza o herói com o público, mas não dentro de cena. Ele, na verdade, é um grande aliado do herói, mas ele é meio que um parceiro rival, né? Tem uma rivalidade amistosa aí. O Jaspion, ele disputa a atenção do público com o herói, né? Dentro desse cenário é que se desenvolvem as aventuras do Jaspion, né? Toda semana tem um plano novo, um monstro novo, um inimigo novo. Só que aqui a diferença é a seguinte, né, gente? Não tem mais aquele esquema de viagem dimensional, né? Onde o monstro se torna mais poderoso. E agora não só o inimigo da vez é morto pelo herói, como o monstro da vez é morto pelo robô.
Lembremos aí que agora nós tínhamos um robô gigante que tinha igual importância ao herói. Em especial nos primeiros episódios, gente, o humor é uma coisa muito presente na série. O Jaspion é um verdadeiro palhaço quando ele tá em off. É um verdadeiro palhaço. Faz piada, ele faz careta, ele dá pirueta, é um palhação mesmo, tá? Sempre tendo aquele puxão de orelha aí da Anri que botava ele nos eixos. Mas com o passar do tempo esse humor ele se perde um pouco, né? O Jaspion fica mais sisudo, parece como se ele tivesse tomado consciência de que ele, afinal de contas, tem uma missão, a missão de proteger o universo, né? Os antecessores tinham esse lance de humor, o Gavan principalmente ele era muito bem humorado em off, mas ele tinha, né, aquela coisa do policial, né, da responsabilidade que o Jaspion não tinha, né? O Jaspion era muito mais livre nesse sentido. Em alguns momentos também a gente percebe que o Jaspion ele preferia não ter que matar alguns adversários, alguns oponentes, né? Como no caso da história de uma árvore, né? Um episódio da história de uma árvore, quando uma árvore de cedro se transforma num monstro, né? Ou no episódio Monstro do Século, um episódio muito triste onde ele é obrigado a destruir o monstro Sion. Muito triste esse episódio, gente. Eu nem gosto desse episódio, na verdade. Mas ele é implacável, tá? Apesar dele não ter prazer em destruir os inimigos, ele é implacável. Ele não hesita em fazer isso para proteger os inocentes, para proteger a Terra, tá? No meio das aventuras do Jaspion, ele também conhece a família Nambara, que são aí aliados do Jaspion até o final da série. O professor Nambara teria sido o primeiro terráqueo a ter algum contato com o Pássaro Dourado, né? Ironicamente, a filha mais velha dele, a Kanoko, é uma das crianças da profecia, que tem a energia do Pássaro Dourado emanada de suas mãos. Mas apesar dessa responsabilidade de defender o universo inteiro nas costas, sem o suporte de uma polícia do espaço, o Jaspion é um herói incrivelmente confiante sem ser arrogante. Né? Ele é incrivelmente confiante. Em momento algum, então ele teve dúvidas de que ele ia conseguir no final. Né? Isso é interessantíssimo do personagem, porque você vê que os outros heróis, eles têm dúvida, pô, será que eu vou conseguir? Será que o Jaspion não? A todo momento que é perguntado, não, eu vou derrotar o Satangos, ele não tem dúvida com relação a isso. É uma coisa muito interessante, um herói confiante sem tantos conflitos internos, como o fato de ser órfão, entendeu? Como o fato de ter sido o único sobrevivente do acidente que matou os pais dele. Nada disso parece ter um efeito muito grande no raciocínio do Jaspion. Temos Boomerman, já mencionado, ele surge como parceiro rival para o Jaspion, mas devido a um ferimento que o ator sofreu fora das filmagens, ele acaba se retirando no meio da participação dele, teve a participação reduzida, retorna no próximo ao arco final e tem que se retirar novamente porque realmente a lesão havia sido mais séria do que ele imaginava. Temos as crianças iluminadas pela luz, que fazem parte da profecia. O John Tiger, mais um que poderia ter sido um parceiro rival do Jaspion, não sei porque ele apareceu tão no finalzinho da série, poderia ter aparecido um pouco antes. E do lado dos vilões nós temos, além logicamente dos vilões da vez, nós temos aí os principais, né? Purima e Gyoro, tá? Elas chegam logo no início da série juntamente com Zampa e Ikki, não confunda com Ikki de Fênix, galera, é o Ikki, né? Que eram dois androides, tá? Eram membros dos Quadridemons e quando os dois são derrotados pelo Jaspion, elas permanecem como membros aí do alto escalão do Magaren. Elas eram tipo as guarda-costas aí principais do Magaren. O Magaren, né, o filho de Satangos, que é o comandante de campo, dono de um visual assustador, entende? Muita gente diz que a armadura do Magaren, esse tom negro da armadura do Magaren, era muito mais estiloso que a do Jaspion. Eu faço uma ressalva. Em cenas de close, a armadura do Jaspion era incomparável, gente. Mas realmente, no geral, a armadura do Magaren era realmente demais. Uma coisa interessante no Magaren, esse tipinho cafajeste que ele faz no início da série, após a primeira derrota dele pro Jaspion, num dos melhores episódios da série, diga-se de passagem, ele retorna com um tom mais prepotente, mais arrogante, já querendo de fato assumir o posto de príncipe do império do pai dele. Temos aí, lógico, vários vilões aí da semana que se destacaram. Tivemos o Gillan, o Exterminador do Universo, que é uma espécie de Batman aí, que chegou bem perto de, com seu preparo, vencer o Jaspion. Tivemos o Zampa, que tinha uma rivalidade com os pais do Jaspion antes de encontrar ele na Terra. Tivemos o Eigerman, que quase conseguiu a façanha de destruir o Dylion. Temos as Bruxas Galácticas Kyuza e Kiyomasa, gente. A Kyuza era uma vilãzaça, gente. Talvez tenha sido a adversária mais dura do Jaspion na série toda. A irmã Kiyomasa tem seus méritos também, duríssima adversária também, mas era uma vilã mais dos bastidores. E claro, temos o Satangos, né? Chega como um mega vilão, no final da série ele fica mais poderoso ainda, se tornando o poderoso Satangos ou ainda Supremo Satangos.
De fato, uma boa galeria de vilões tinha aí o Jaspion, né? Todo herói só é um bom herói se ele combate um bom vilão, a gente sabe disso, né, gente? A paleta de cores de Jaspion tem aí, em especial nas partes que não envolvem os vilões, a predominância das cores claras, né? Azul, branco, prateado, dá aquele tom mais ameno e mais tecnológico pro seriado. A gente tem aí os veículos dele, a Alan Motospace, que ele usa bastante na série. Temos o Gaibin Tank, que ele se divide num jato e numa perfuratriz. Logicamente temos aí o Dylion. O Dylion ele merece parênteses à parte, gente, porque ele tem uma importância muito grande na série. Além dele ser uma nave, né, a cruzadora onde o Jaspion mora, o visual do Dylion é fantástico, gente. Ele ainda hoje, quando você assiste a série, o visual dele ele é verossímil, ele é convincente como robô gigante, né? Ele é muito bem feito, realmente o designer dele tá de parabéns. De fato, como também está de parabéns por ter desenvolvido aí as armaduras do Jaspion e do Magaren, e também o primeiro visual do Satangos. Não que o último seja ruim, mas o primeiro visual do Satangos é sem dúvida fantástico, gente. É sem dúvida uma coisa que chama demais a atenção. Esse clima futurista da série é realmente fantástico. A predominância da tecnologia é realmente fantástico, gente. Além de super força, super velocidade e de proteger ele de impactos esmagadores, a armadura de Metaltex dá ao Jaspion a habilidade de comandar os seus veículos através de comando de voz. Dá ele acesso ao Turbo Magnum, uma pistola laser com altíssimo poder destrutivo, e a sua arma final, a Spadium Laser, gente, que é com que ele costuma destruir aí os monstros da semana. É importante dizer o seguinte, gente, o poder do Jaspion está muito além do conceito do qual ele foi elaborado. Você vê aí quando mede-se o poder do Jaspion, né, no episódio A Última Chance, é apresentado os dados do poder do Jaspion, você vê que os feitos dele na série estão muito além disso. Deve-se ao poder dessa armadura de Metaltex, que esconde nas costas o tanque de energia galáctica, que quando liberado dá ao Jaspion um poder muito maior ainda. Fazendo já às vezes do advogado do diabo, né, gente? Eu sempre falo que efeito especial de Tokusatsu não é ruim, é só você saber avaliar a época, né? Jaspion tem efeitos muito superiores aos dos seus antecessores e bem superiores aos dos seus 3 sucessores. Ele supera em efeitos o Spilvan, o Metalder e o Jiraiya. Galera, é só você comparar, gente. Tem filmes de Hollywood lançados no mesmo ano que Jaspion que não superam Jaspion em efeitos dessa forma tão esmagadora. Pega, por exemplo, o Exterminador do Futuro 1, galera. Não é o 2, é o 1, pelo amor de Deus, galera. Compara, gente. Pega o Primeira História Sem Fim. Pega Caça-Fantasmas, você vê o chroma key descolado da tela também, entendeu? É só saber avaliar com coisa que é da época. Os efeitos de Jaspion são dos melhores dos tokusatsus daqueles anos 80, gente. Os efeitos não são ruins, não. Ah, porque explode veio isopor. Pô, já mencionei História Sem Fim, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Come pedra comendo aquelas pedras que parecia isopor também. Vamos lá, galera. Vamos ser justos, né? Muitos são os fatores que levaram o Jaspion, juntamente com o Changeman, a ser essa explosão toda no Brasil. Explosão que levou eles a serem álbum de figurinhas, uma linha de brinquedos que nem eram tão bem feitos assim, né? Eles licenciaram, mas eles não trouxeram os originais pra cá. A Glaslit, a gigante Glaslit, licenciou pra fazer a própria versão deles, que vendia que nem água. Tiveram máscaras, entende? E tiveram aí uma linha de histórias em quadrinhos publicada pela Abril, onde os roteiristas situaram Jaspion, Changeman, Flashman e os heróis japoneses da época no mesmo universo, da mesma forma como a Marvel fazia. E deu muito certo. Esses gibis foram publicados por alguns anos, né? Hoje são raríssimos de serem encontrados. A gente vê aí um Jaspion totalmente diferente do Jaspion do seriado do gibi, era loiro. Depois alguém deve ter visto isso aí e falou, não, tá estranho, tudo aí mudaram a cor do cabelo do Jaspion, deram aquele Black Power legal pra ele de novo, né? E o resultado desse sucesso foi a abertura para que outros seriados semelhantes, inclusive alguns anteriores ao Jaspion e aos Changeman, chegassem no Brasil e fizessem grande sucesso também. Nenhum deles chegou a ser o que Jaspion foi, mas tiveram aí o seu momento de brilhar, com certeza, tá? E alguns fatores levam Jaspion a ter sido um sucesso avassalador no Brasil e nem tanto no Japão. O que acontece é que Jaspion, além dele apresentar uma nova proposta de super-herói, um herói live action, era um herói que combatia o vilão de forma efetiva. Ele não se furtava a ferir o vilão, embora isso não desse prazer a ele, mas ele não se furtava a isso, como o He-Man ou os Thundercats faziam. É um herói sem identidade secreta, gente. Então, o Jaspion ele se transformava na frente de quem fosse. Isso causa estranhamento a princípio. Mas, além dessas novidades, Jaspion vinha com alguns clichês que pro ocidente eram muito fáceis de você se identificar e gostar. Vamos lá a alguns deles.
Primeiro, as coisas mais simples, tá? Primeiramente, o Jaspion é o Fantástico Jaspion. Esse subtítulo, o Fantástico Jaspion, soa algo como o Incrível Hulk, como os Fabulosos X-Men, o Espetacular Homem-Aranha. Os heróis da Marvel vinham com esse subtítulo e a gente já estava muito acostumado com isso, quem lia gibi na época. Então isso já, quem será, né? Segundo, em off, o Jaspion, ele parecia um fugitivo do filme Embalos de Sábado à Noite com John Travolta. Ele usava uma roupa de discoteca chamativa pra caramba. Ele era um japonês de Black Power, gente. Ele parecia um dançarino de discoteca. Era um herói que tinha um mascote, gente. Todos os heróis da Hanna-Barbera tinham um mascote. Space Ghost, o Maitor, o Jovem Sansão. Todos eles tinham um mascote. Tudo isso já tinha passado no Brasil. A Liga da Justiça, os Super Amigos acabaram tendo que ter o macaquinho lá como mascote também quando passou no Brasil, gente. Pode dar uma olhada, entendeu? Os Thundercats tinham o Snarf, Caça-Fantasmas tinham o Geleia. Então, o fato do Jaspion ter aquele monstrinho esquisito como a Mia, como mascote, acabou cativando. Quem lembra do Defensores da Terra tinha o Zuffy e tinha a Kisa também. Eu nunca entendi por que o Kisa não trouxeram o Capeta como o mascote dos Defensores da Terra, mas tudo bem. Isso ajudava um pouco. A influência de Star Wars, por exemplo, já era sentida nos outros Metal Hero, mas a gente não tinha tido contato com eles ainda. A gente teve esse contato direto com o Jaspion. O Satangos, ele era o Galactus fazendo cosplay de Darth Vader. A Spadium Laser era um sabre de luz, entende? O primeiro episódio lembra demais. Alguns episódios de Jaspion se inspiraram claramente em filmes ocidentais que foram lançados na mesma época que o seriado e que por acaso fizeram sucesso no Japão. Vamos a alguns deles. O episódio em que surge o monstro Namagederas e o garoto Coco. Gente, o Namagederas é claramente o Falco, né? O dragão que aparece em História Sem Fim. E o Coco lembra demais o Bastion, gente. Não tem como dizer que não, né? Ainda falando de História Sem Fim, episódio Demônio da Montanha. O monstro Mongorila, ele é parecido demais com o gigante Come Pedra. Nesse episódio nós também temos uma referência ao filme Mad Max Além da Cúpula do Trovão, onde o Jaspion enfrenta um guerreiro dentro de um ringue e o guerreiro diz a ele que uma vez no ringue a regra manda lutar até que um dos dois morra, algo do tipo 2 homens entram, 1 homem sai. No episódio Inimigo Imortal, onde o Jaspion enfrenta de forma derradeira o seu rival Zampa, há um momento ali que o Zampa ele vira o Exterminador do Futuro. Uma cena muito semelhante, ele perde a cara do corpo e vira só um chassi metálico, né? Não era a caveirinha, podia ter virado a caveirinha que ia ficar legal pra caramba. Mas a cena que ele corta o braço e o braço continua se mexendo é muito semelhante ao Exterminador do Futuro, gente. É claramente uma referência a esse filme que fez sucesso no Japão. No episódio A História de Pepe e Hiroshi. Nossa, aquele episódio tem muita referência ao filme E.T. do Steven Spielberg, gente. Inclusive o visual do alienígena Pepe é claramente inspirado no E.T. do Spielberg, gente. É muito. A cena que a bicicleta voa, é tudo muito parecido. No episódio O Estranho Mundo de Satangos, ali a gente vê muitas semelhanças no ritual que fazem com a menina com o ritual que iam fazer no filme Conan o Destruidor. O próprio Satangos, quando se torna o poderoso Satangos, lembra demais o Dagon, o deus que o Conan combate no filme. E convenhamos, né, mais uma vez aí dizendo que os efeitos visuais do Jaspion não eram ruins, o Satangos ficou muito mais legal que o Dagon, né, galera? Vamos falar sério. Então são clichês dos quais a gente já estava habituado, vindo junto com novidades que a gente ansiava que acontecessem, né, gente? Jaspion era fadado a dar certo no Ocidente, gente, em especial no Brasil. O crescimento do cinema nacional nas últimas décadas criou um novo mercado de trabalho para os artistas do audiovisual e criou também a necessidade da capacitação desses artistas. Com o domínio de determinadas técnicas e com as escolhas corretas, o curso Cineasta Indie vai ensinar a você que sempre quis ser um cineasta a realizar o seu projeto com baixo orçamento e com qualidade profissional, com qualidade adequada ao mercado. Em outras palavras, o aluno aprenderá a enxergar o seu trabalho como uma forma de lhe prover sustento e não apenas como uma expressão artística. Venha você também para o curso Cineasta Indie. Clique na descrição do vídeo e diga lá que foi o pessoal do Nerd na TV que mandou. E agora, galera, bora pro vídeo. O elenco de Jaspion, ele também, né, já conta com vários atores já muito conhecidos do público japonês, né, que depois, lógico, por causa do seriado, acabaram ficando muito conhecidos também no Brasil, né.
Nós temos aqui o Hikaru Kurosaki, também conhecido como Seiki Kurosaki, no papel principal. Ele era o Jaspion, que após o seriado ele fez mais alguns trabalhos para Toei e depois acabou se aposentando da carreira de ator por desentendimentos, decepções com a profissão, tudo. Tentou a vida como dono de restaurante, depois, e atualmente ele é dono de uma escola de mergulho no Japão. Se aposentou algumas vezes, tentaram trazê-lo de volta para o meio artístico, mas ele sempre se recusou, e mesmo tendo de forma muito simpática cedido várias entrevistas para a mídia brasileira, ele se recusou a participar de vários eventos, né? Ele foi convidado para eventos no Brasil. Eu realmente acho que o Seiki Kurosaki não faz ideia, né, de como ele é querido no Brasil, né, de como ele seria, sem dúvida, a atração principal de qualquer evento de anime, qualquer evento nerd da qual ele viesse no Brasil. Não há a menor dúvida disso. A atriz Kiyomi Tsukada, né, ela foi a intérprete da Anri. Pra mim, não tem nem o que falar, uma excelente atriz. Entre os papéis que eu conheço dela, logicamente os mais conhecidos são a Gunko, de Machine Man, e a própria Anri, né? E acho ela muito boa atriz, eu acho que ela é muito espontânea. Eu acho que a Anri teve uma mudança muito grande no perfil, do início pro meio da série, de uma robô completamente artificial para uma robô programada para ser mais humana, né? Numa cena cômica onde o Jaspion troca o chip dela, né? E o chip ficava no salto do sapato dela, né? E ela faz essa transição muito bem, ela ficou muito bem em ambos os papéis, né? Em ambas as fases da Anri. Sem dúvida, uma das estrelas do seriado. Ao que parece, também aposentada da carreira de atriz, mas já deu algumas entrevistas, já fez algumas pontas, e ao que parece, ela é bem receptiva a participar de eventos, né? Quando chamada. O astro Hiroshi Watari interpretou Boomerman na série, né? O Boomerman, a princípio, a ideia era que o Jaspion e o Boomerman fossem uma dupla, que eles interagissem juntos o máximo de tempo possível, né? E em alguns momentos o Boomerman, né, o Hiroshi Watari, ia atuar, assim, meio que solo, porque o ator Seiki Kurosaki, ele tinha peças de teatro, né, pelo Japão na época, né? Tava em turnê, e ele tinha dificuldade para conciliar, né? Então eles precisavam de um ator que já fosse famoso, né? O Hiroshi Watari já tinha interpretado com sucesso o Charivan, né, há 2 anos atrás, e foi uma boa pedida, né? Eu particularmente gosto bastante desse ator e acho que o Boomerman é um personagem super carismático e super importante para a série, embora ele tenha tido sua participação reduzida. O que ocorre é que o Hiroshi Watari, ele sofre um acidente de moto em off e não durante as filmagens, como algumas pessoas dizem, e ele teve que se afastar, né? Uma lesão séria no joelho, ele teve que se afastar. Próximo ao último arco ele retorna, mas a lesão era um pouco mais séria do que ele imaginava e ele teve que se afastar em definitivo. Uma pena realmente, né? O personagem é tão marcante que nos quadrinhos nacionais de Jaspion ele chega a ganhar a história solo. E o ator, ele foi o primeiro grande convidado, né, no primeiro Anime Friends, não como Spilvan, ou não como o Charivan, que era o seu grande personagem no Japão, mas como o Boomerman, que era o seu grande personagem no Brasil, né? Muito carismático o ator Hiroshi Watari, muito talentoso como ator, e acabou virando aí uma espécie de galã dos tokusatsus aí nos anos 80. O Magaren foi interpretado por outro grande ator, o Junichi Haruta, grande ator e grande dublê no Japão. Anos atrás havia interpretado Google Black em Google Five, né? Mas esse era um cara mais carne de vaca, mais arroz de festa, né? Tava em todas, né? Participou de vários tokusatsu antes de Jaspion, né? E ele diz numa entrevista que ele lamenta que o Jaspion não tenha de fato explodido no Japão, porque ele gostou muito de fazer o Magaren. Ele gosta muito de interpretar os vilões, né? A gente vê, assim como aconteceu com a atriz que interpretou a Anri, o personagem Magaren, ele sofre uma transição também. Ele vai daquele cafajeste, né? Ao príncipe, né? Do Império dos Satangos, né? O segundo comando do Império dos Satangos. E a gente vê uma mudança na interpretação muito grande. Na verdade, a cena no episódio Sou o Filho de Satangos, onde ele está prestes a evoluir para o estágio de Satangos, ele já tinha sido derrotado, ele começa a dizer que é o filho de Satangos ali. O ator é tão bom que você, por trás da máscara, e é isso mesmo, o Junichi Haruta, ele não usava dublês, era ele mesmo, né? Usando a traje do Magaren, por baixo da máscara você consegue imaginar a expressão do cara. Ele realmente mandava muito bem como ator. O professor Nambara foi interpretado pelo ator Isao Sasaki, que é também um grande cantor. É um cantor bastante famoso no Japão. Na verdade, ele é até mais cantor do que ator, né? Uma das trilhas mais famosas cantadas por ele foi a abertura de Yamato, né? Aqui no Brasil, a voz dele é conhecida por ter cantado os temas de abertura e de encerramento de Metalder. O personagem Nambara, ele tem aquela coisa bem... Ele começa e termina do mesmo jeito, mas você percebe que o Isao Sasaki é também muito bom ator.
tá? Ele consegue passar muito bem aquela ideia do pai, né? Do cara que não tem superpoderes, né? Que tenta ajudar o herói como pode porque ele quer ver os filhos dele seguros, né? Ele preferia estar tirando as fotinhos dele e tudo, ele preferia não se envolver naquela guerra, ele se envolveu porque precisou e assumiu a responsabilidade e foi até o fim, né? Foi, na verdade, o personagem que mais interagiu com o Jaspion fora Henri. E o grande Edin, gente. O Edin, que é um dos personagens mais importantes da série, é ele que adota o Jaspion, né? Ele é interpretado por Noboru Nakaya, já falecido, gente, tá? O Edin, ele faz aquelas vezes de uma espécie de profeta. Ele era um profeta, na verdade, né? Mas é aquela coisa bem estereótipa mesmo, né? Usava um cajado, que inclusive era um cajado super poderoso, entendeu? Ele era meio mago, meio cientista. Como ele usava aquela barbona, né, não dá muito pra gente falar muito da interpretação, né? É aquela coisa bem estática mesmo, mas me parece proposital. A Bruxa Galáctica Kyuza foi vivida pela atriz Atsuko Takahata, que também interpretou outra bruxa, né, a Marie Baron, né, em Kamen Rider Black RX. E, gente, ela era medonha. Ela conseguia passar medo, conseguia passar arrogância, ela conseguia passar aquela coisa de raiva, entende? Pro espectador, tá? Ela fez muito bem esse papel, tá? E Kyuza é uma personagem muito marcante, né? Isso ajudou. Kyuza também teve uma participação reduzida, né? Há quem diga que não era nem pra ver Kiyomasa, né? Na verdade, a atriz teria ficado grávida no meio da série e achou melhor se retirar. De qualquer forma, marcou bastante a memória dos fãs aí. Ela tinha aquele mantra lá, o Berebekan Katabanda, né? Marcou bastante aí a Kyuza, sendo, na minha opinião, aí a adversária mais dura que o Jaspion enfrentou pessoalmente, mais dura inclusive do que o próprio Magaren. A Bruxa Galáctica Kiyomasa, que chega para suprir aí a ausência da Kyuza, foi interpretada pela atriz Yuki Kagawa. Fez muito bem esse papel, mas na verdade eu não me recordo de nenhum outro papel que ela tenha feito nos tokusatsu, tá? Mas fez muito bem esse papel. Ela faz muito bem aquele papel daquela vilã de bastidores. Ela é muito de mandar os outros pra briga, né? Ela briga pouco, né? Mas quando ela se envolve, ela é bem perigosa. Ela é muito boa manipuladora, tá? Nisso ela até supera a Kyuza. Coisa muito marcante em Jaspion, a dublagem, minha gente. A dublagem, tá? A gente tava começando a prestar mais atenção na dublagem nessa época, né? A gente começa a associar, essa voz mas esse cara tem a voz igual aquele outro, entende? Aquela coisa bem, né? E o Jaspion tem dubladores que ficaram conhecidos, né? Começaram a ficar conhecidos a partir desse seriado, né? Nós temos aqui o Carlos Takeshi, que dublou o Jaspion e também dublou o Change Griffon. Começou, né? Já temos aí logo dois personagens que marcaram muito a voz do Carlos Takeshi, tá? Também dublou o Jack Chan em alguns filmes. E uma curiosidade, né, gente? Assim como o Seiki Kurosaki se aposenta do meio artístico, também o Carlos Takeshi parece que não dublou mais, né? De vez em quando ele tá fazendo algumas pontas em novelas, né? É um ator muito talentoso, diga-se de passagem, não sei porque não dão um destaque maior pra ele em alguma novela, algum filme, alguma coisa do tipo. Mas é incrível semelhanças que a gente vê nos acontecimentos aí do Jaspion, tanto no Japão quanto no Brasil. Interessante também lembrar que o Carlos Takeshi, dublador descendente de japoneses, né, dublou um herói aí japonês que o Brasil adotou. É realmente interessante. A Henri teve muita sorte com as dubladoras dela. Teve aí a Denise Simoneto, né, que é uma grande dubladora muito conhecida nos anos 80, tá? É dona de uma voz belíssima, dublou a Favos de Mel em Honey Honey. Ela dublou a Jane em Jane as Hologramas. E logo depois, né, ela foi dublada pela Cecília Lemes, a eterna dubladora da Chiquinha, gente, tá? Teve muita sorte, duas grandes dubladoras, e as duas fazendo um ótimo papel na voz da Henri, né? Acompanharam uma sincronia muito boa da voz delas com a interpretação da atriz que fez a Henri. O Edin foi dublado pelo grande Borges de Barros, que também dublou a Shima, dublou o Gata, dublou o Mo dos Três Patetas, um dublador classicaço, dono de uma voz fantástica. Também já dublou o Zé Corubu, é um cara que dubla bem vilão, é um cara que dubla bem pai do herói, sempre teve uma voz um tanto envelhecida, né? Mas é um grande dublador dos anos 80, de sempre na verdade, né? Seria se estivesse vivo o rei da dublagem, juntamente com o grande Orlando Drummond. Boomerman foi dublado pelo grande Carlos Laranjeira, que também já dublou o Giban, dublou Blue Flash em Flashman, dublou o JJ em Zillion, dono de uma voz jovem, uma voz muito jovial e sem sombra de dúvidas uma voz que faz muita falta, tá? Eu adorava, eu gostava muito da voz dele, fazia muito bem aquelas vozes que variava do cômico pro muito sério, né? Ver que o JJ era um palhaço e o Boomerman era um personagem sério, né? E infelizmente já falecido também Carlos Laranjeira, tá? Gostava bastante do trabalho dele como dublador. Magaren foi dublado pelo já falecidos Ricardo Medrado, que também dublou Change Dragon, tá? Nossa, a voz do Ricardo Medrado, ela me lembrava um pouco a voz do Vegeta, o famoso dublador Vegeta, tá? Acho que de repente se o Magaren ganhasse uma redublagem aí do Jaspion, acho que o dublador do Vegeta ficaria legal.
Gosto muito da voz do Ricardo Medrado, tá? O Francisco Borges, que também foi o locutor da série no Brasil, ele dubla o Magaren do episódio 5 ao 16, e eu acho que porque a voz dele era um tanto envelhecida pro personagem, acho que, ou porque ele não achou trabalhoso se dividir entre as duas coisas, eles optaram, né, em algum momento, a Alamo optou em manter o Ricardo Medrado apenas, né, mas ficava muito bem também o Francisco Borges aí pro Magaren, tá? Francisco Borges, que também já dublou o Ursulão, né, da família Ursa, né, da Turma do Pica-Pau. Satangos, dublado pelo também falecido Líbero Miguel. Bom, a voz do Satangos, ela só começa a aparecer no episódio A Morte de Magaren, a primeira vez que ele fala de fato, e é uma voz de uma imponência assim impressionante, né? Uma voz de rachar o mundo. Ele consegue passar um tom de ameaça que eu não sei se outro dublador conseguiria. Tivemos várias pontas aí do Gilberto Baroli, várias pontas do Eduardo Camarão, entendeu? A dublagem de Jaspion realmente foi uma dublagem muito bem feita, com um excelente elenco que casou muito bem, sincronizou muito bem com o elenco original japonês. A trilha sonora de Jaspion, gente. Que trilha, gente. A música de abertura é fantástica, toca com frequência durante cenas decisivas, né, do seriado. A música de encerramento e o clipe de encerramento muito legal, realmente eu gostava. Inclusive, eu gosto até mais da música de encerramento, né, que é a Ginga no Okami. O Wolf in Space tem uma versão americana, inclusive, dessa trilha, e da primeira também, que é a Come On Boy, né? Eu realmente gostava muito da trilha de Jaspion, tá? As duas trilhas, tanto de abertura quanto de encerramento, foram cantadas pelo já falecido Ai Takano. Infelizmente, não vai poder dar um show em nenhum Anime Friends futuramente no Brasil, tá? Uma pena, realmente. Várias músicas do meio cantado pelo grande Akira Kushida. Tanto as trilhas cantadas quanto as instrumentais de Jaspion, elas casam muito bem com as cenas de ação e passam realmente. A música ajuda a contar a história em qualquer mídia audiovisual, né, gente? A trilha sonora de Jaspion é sem sombra de dúvidas, um dos pontos altos da série, tá? E aqui no Brasil, o Jaspion, assim como aconteceu com o Changeman, né, ganhou um LP, né, um vinil, com as trilhas sonoras cantadas em português. As músicas do Jaspion deram muito certo. Durante um tempo, a música de abertura do Jaspion era cantada a versão em português, né, que é a Ei Você. Ei Você, preste atenção no que eu vou dizer. Nossa, é cafona hoje em dia, é brega hoje em dia, mas não há como negar que marcou toda uma geração, né, galera? A trilha sonora de batalha do gigante guerreiro Dylion, né, é outra que merece destaque, sem dúvida. Oh Galaxy, oh Galaxy, oh Kagayaku Atsuki. A minha preferida é a Powerful Fighter, né, do Jaspion, né, uma música que toca em momentos decisivos também de batalha, né, realmente muito boas as músicas do Jaspion. Tamanho foi o sucesso do personagem no Brasil que os licenciadores da época resolveram fazer um espetáculo ao vivo, né? Os espetáculos do Circo do Jaspion, né? E do Changeman também, né? Onde atores, né, brasileiros, né? Eles conseguiram as roupas originais, trouxeram pro Brasil, né? Estavam até meio baqueadas por causa das cenas de ação, né? E fizeram, né, o circo show do Changeman e Jaspion e tal. Quem foi... Eu acho que a grande frustração na minha vida é não ter ido no show do Jaspion, do circo do Jaspion, mas assim, isso foi meio que a raiz dos grandes eventos de anime que vieram quase 2 décadas depois. A molecada ia, curtia bastante realmente, entendeu? Curiosamente, né, uma das coisas mais legais era você ouvir a voz do Satangos, aquela voz gutural do Líbero Miguel. Meu amigo que falou que ficava esperando o Satangos. Pô, como é que o Satangos vai entrar no circo tal, daquele tamanho, né? Realmente, né? E o mais próximo que este pobre mortal que vos fala chegou do circo do Jaspion foi uma exibição que a Rede Manchete fez, um especial onde eles mostraram, em vez de um episódio do Jaspion, né, uma sessão do circo show do Jaspion. Mas é isso aí, galera. Pessoal, nós não nos esquecemos, né? Nós vamos falar do gibi, do mangá do Jaspion. Foi lançado no Brasil em 2020, tá? Lançado pela editora JBC para fazer parte do Henshin Universe. E vamos falar também, pincelar por cima do filme brasileiro. Isso mesmo, gente, o filme brasileiro do Jaspion.
tá? Nós não esquecemos disso não, tá, galera? Tanto é que o Jaspion foi adotado pelo Brasil que o Brasil resolveu fazer um longa-metragem, se arriscar numa área que ele não tem domínio, tradição, que são os efeitos especiais, né? Embora já tenham sido feitas experiências interessantes no caso do Malas Artes, por exemplo. Eu acho que isso prova que dá para fazer um filme do Jaspion de qualidade no Brasil. Sem dúvida, infelizmente o momento que o Brasil vive acabou atrasando o projeto. Esse é o menor dos problemas que nós temos hoje, né, gente? Mas esperamos que quando tudo isso passar, que venha esse filme do Jaspion e que seja um bom filme, com um bom roteiro, com bons efeitos, com um bom elenco e que apresente esse ótimo personagem aí para as novas gerações. E falaremos sim do gibi do Jaspion, tá? Com muitos spoilers, tá, galera? Tá, vamos fazer um resumão e do impacto que esse gibi causou hoje no mercado de HQ nacional. Falar inglês é um dos melhores autoinvestimentos que uma pessoa pode fazer. E com o método Projeto Falar Inglês, você vai aprender a falar inglês fluentemente e de forma dinâmica, sem aquelas enrolações, o famoso embromation, que muitas vezes é vendido para quem quer aprender inglês. O Projeto Falar Inglês já ajudou pessoas a começarem do básico e irem para o intermediário e o avançado de forma eficiente e dinâmica. E isso vai enriquecer o seu currículo profissional como poucas coisas podem. Conheça o projeto Falar Inglês. Clique na descrição do vídeo e diga lá que foi o pessoal do Cosmic Nerd que mandou. E agora, galera, bora pro vídeo. É isso aí, galera. Continuação aí do nosso vídeo sobre o fantástico Jaspion, tá? Esse herói que roubou o coração dos brasileiros aí, né? Quando exibido pela TV Manchete dos anos 80. Teve um breve retorno nos anos 90, né? Onde foi exibido pela TV Record, tá? E após um hiato aí, né, onde só os fãs fervorosos, né, compraram aí os DVDs, né, lançados aí na primeira metade dos anos 2000, né, o Jaspion ele retorna com o projeto de um filme que ainda está em processo aí de pré-produção, né, e um quadrinho, né, desenhado em estilo mangá, publicado pela JBC em parceria com a Sato Company. Interessantíssimo, tá, galera? Para analisar o roteiro a gente vai fazer aí alguns spoilers, tá? A gente espera não estragar muito a experiência de quem ainda não leu, né? A gente recomenda, inclusive, o trabalho ficou muito legal, tá? E vamos aí, galera. Os desenhos do Michel Borges, tá? Não tem nem muito o que criticar, gente, tá? Os desenhos eles fazem jus aí o que eu imaginava que seria o mangá do Jaspion, né? O Ricardo Kurosaki, né? Ou Seiki Kurosaki, ele tinha cara de mangá, né? É engraçado, depois que os animes eles explodiram no Brasil, aí no ocidente, né? Quase uma década depois de Jaspion, a gente vê aquelas caretas que os personagens de anime fazem. Depois você vai ver o Jaspion de novo, nossa, o Seiki Kurosaki ele tem cara de mangá, né? Ele tem uma cara de desenho animado japonês, né? As caretas que ele fazia em especial no início do seriado, não apenas ele, mas a Anri também fazia umas caretas bem típica de mangá. Você consegue imaginar aquela gota na cabeça deles, tá? Eles envesgam os olhos, O tom das aventuras tinha essa característica, né? E aqui a gente vê que o Michel Borges, ele deu um trato legalzão, né? Tá de acordo, tá? O Jaspion, ele tá bem o Jaspion do início da série, tá? Tá com um Black Powerzão legal, bem estiloso, tá? Usando a roupa que ele usou em todos os episódios, tá? Espero que ele tenha várias iguais, né? Que não seja a mesma, exatamente a mesma o tempo todo, né? Não já tá andando sozinho, né? 30 anos depois ele tá andando sozinho essa roupa, né? Os alienígenas, muitos dos quais, inclusive, né, reapareceram. Logo nas primeiras páginas a gente percebe isso, que são fanservice aí, né? Especial aí do primeiro episódio. Ele quis fazer essa conexão aí das primeiras páginas com o primeiro episódio de Jaspion, tá? E a gente vê, né, realmente, como a ideia, pela primeira vez é deixado claro que o Jaspion, a fisiologia dele é diferente da de um terráqueo, tá? A princípio dava a impressão que ele simplesmente um alienígena que tinha uma fisiologia muito parecida com a de um terráqueo, né? E que usava uma armadura super poderosa. Aqui não, aqui é deixado claro que ele é totalmente diferente. Tá exatamente com a mesma cara, não envelheceu absolutamente nada, tá? A ideia do desenho era essa, que o Jaspion não tivesse envelhecido. Então ele, a paisana, tá muito bem desenhado. De fato, tá a cara do Seiki Kurosaki. Lógico, né? Levando em consideração que o mangá ele tem proporções faciais mais exageradas, aqueles olhos saltados, né? E temos aqui a Anri também, tá muito bem, entendeu? Tá bonitona, mas não tá apelativa, né? Não tinha nem necessidade disso. O seriado todo, salvo o episódio Ataque do Pirossauro, a Anri sempre foi muito discreta, vamos dizer assim, né? Fazendo muito jus à personagem. A Mia não tinha muito segredo, né? Era um bicho estranho, porém bonitinho, né?
Muito legais os desenhos dos alienígenas aí do Michel Borges, mas é claro que o que chama de fato a atenção, né, gente? Primeiro são as cenas de batalha, tá? Cenas de ação espetaculares, tá? Você consegue ter uma boa percepção da movimentação que tentou ser passada pelo Michel Borges, tá? Cenários muito bem desenhados e é lógico, gente, o maquinário, tá? Um maquinário fantástico. A Alan Moto Space tá linda, gente. A Alan Moto Space tá uma coisa linda realmente, tá? O Gaibin Tank aparece pouco, mas tá muito legal, tá? Facilmente reconhecível, tá muito bonito de se ver também. A armadura do Jaspion tá... não tem o que falar, gente. A capa alternativa tá simplesmente sensacional, gente. Tá com um acabamento mais bem trabalhado, né? Tá com os efeitos de brilho mais legais, tudo. Tá muito legal mesmo. Já a capa convencional tá um pouco mais simples, mas tá legal também. Tá bem, realmente um trabalho aí feito com carinho por um fã do Jaspion, que é o Michel Borges. Você sempre quis aprender a desenhar, mas é incapaz de fazer um zero na areia usando o fundo de copo como régua? Pois os seus problemas acabaram porque acaba de chegar agora o método Fanart para desenhar animes e mangás, minha gente. O método Fanart da professora Mayara Rodrigues já ensinou aproximadamente 100 mil pessoas a aprenderem a desenhar do zero, gente. Se você acha que você nunca ia aprender a desenhar, cara, tira essa ideia da cabeça, você pode aprender a desenhar. Com o método Fanart da professora Mayara Rodrigues, antes do que você pensa, se você seguir corretamente os exercícios, as instruções, as orientações dos professores, em pouco tempo você vai estar emulando o estilo do seu artista de mangá preferido e quem sabe se dedicar, um dia se tornar um profissional desse mercado. Você vai do iniciante, começando do zero, passando pelo intermediário e chegando ao avançado sem perceber. Então venha você também para o método Fanart de desenhar mangás e animes. Conheça a sua versão atual, método Fanart 3.0. Clique na descrição do vídeo e diga lá que foi o pessoal do Cosmic Nerd que mandou. E agora, galera, bora pro vídeo. A gente vê aí detalhes, né? Detalhes internos da armadura do Jaspion, que foram pouco mostrados na série, né? São mostrados mais na abertura, né, da série. A abertura esta que foi mostrada, né, nas primeiras páginas, foi reinterpretada em versão desenho aí pelo Michel Borges nas primeiras páginas, tá? Muito legal, até um fanservice um tanto gratuito, né? Mas eu entendo que essa conexão com os fãs antigos, que são os responsáveis pelo Jaspion ter sucesso a ponto de merecer essa continuação aí extraoficial, mas que eu sempre tratarei como oficial em mangá, né, em quadrinho aqui no Brasil. Não apenas a Metal Text do Jaspion, mas também a Metal Text do Magaren, muito bem feita, muito fiel à Metal Text original, muito legal mesmo. A armadura do Magaren ela sempre foi visualmente mais bela, né, mais chamativa que a do Jaspion, né, gente? Frisando mais uma vez, a não ser em cenas de close. Em cenas de close a armadura do Jaspion era fantástica, tá? Não tem comparação. A gente vê os monstros sensacionais, tá? Na verdade aqui, né, a gente viu poucos monstros, né? Apareceu o Namagederas, apareceu lá o monstro que a Purime e o Gyoru se transformam, se fundem e se transformam no episódio Retorno Satânico, e ele aparece em versão gigante, tá? E aparece, lógico, o Satangos. Nas primeiras páginas eles recontam, né, a história do final do Jaspion, e o Satangos aparece a primeira versão Cthulhu, né, que é o Supremo Satangos, né, o poderoso Satangos, assustador, tá? No melhor dos sentidos, tá? Assustador. Se ele fosse refeito hoje, ia dar trabalho, tá? Pra ficar tão bom quanto ficou esse do Michel Borges, tá? E logicamente, o Dylion está fenomenal, gente. O Gigante Guerreiro Dylion está muito perfeito, com cada detalhe, que fez do Dylion um dos mechas mais bem produzidos nos anos 80. De fato, visto hoje, o visual do Dylion é moderno. Não tô falando de efeito visual, de explosão, nada disso. Tô falando do visual dele. Até hoje ele é moderno. Como também o do Jaspion, como também o do Magaren. Outros personagens aí, a paisana, muito bem feitos. O Boomerman, fantástico, tá? Aí o Boomerman, aí é que entra a coisa interessante. O Boomerman, ele não é alienígena, ele é humano, então ele envelhece normalmente. O Boomerman, ele tá na casa dos 50 anos nessa história, né? Mas dá a entender que ele, né, como grande atleta que era, grande lutador que era nos anos 80, né, manteve a forma, né? Você vê que tá forte, né? Tá com aquelas rugas, mas tá um atleta ainda. E já outros que não tinham essa característica, como é o caso do Nambara, né?
né, o professor Nambara, já tá um velhinho, já era meio velhinho naquela época e tá bem velhinho agora também, né? Tá um senhorzinho. Também apareceram o John Tiger, tá? Aquele aliado que apareceu apenas em um episódio na série original, com uma armadura um tanto modificada, muito mais arrojada, muito mais legal. Também aparece o Aigaman. O Aigaman tá facilmente reconhecível também, tá muito bem feito. Nós temos aqui também Purima, Gyoro e Kiyomasa, dão as caras também na história, tá? E aqui a gente vê que o Michel Borges ele tem um domínio muito bom da figura feminina, ele desenha a mulher muito bem. Ele consegue fazer aquelas proporções exageradas faciais do mangá sem que se torne uma caricatura. Elas estão muito parecidas com as atrizes que as interpretavam. O mesmo, por exemplo, não aconteceu com o Ikki. Não é o Ikki, é o Ikki, tá, gente? É aquele ciborgue dos Quadridemons que apareceu também, né? É mais fanservice do que qualquer outra coisa, né? Não acho que ele era tão necessário nessa história, mas ele tá aí também. E ele já veio uma barba sem o bigodinho, né? Não é que faça tanta falta, mas é curioso. O cuidado com a figura feminina das vilãs foi um pouco maior, na minha opinião, assim, né? Mas nada que atrapalhe. E que tá muito bem desenhado, inclusive. A versão zumbi deles, inclusive, tá muito bem feita. O mesmo a gente pode dizer do Magaren, que é aquela cara de cafajeste que o Junichi Haruta fazia, né, no Magaren. Ele tá muito a cara do Junichi Haruta, o Magaren. Também o Magaren é um personagem tão querido, né, que não teria como não haver esse cuidado, né? E aqui o Masa talvez tenha sido quem sofreu as maiores mudanças aí no visual, mas tá muito bem. Tem uma cara de cínica, ela tem uma cara que varia desse cinismo à agressividade. A ideia de um personagem demoníaco, que o Masa sempre foi, mas talvez a falta de efeitos, né, não permitisse, né, que ela tivesse um visual desses, né? Numa cena em especial onde ela vira a cabeça, é o melhor estilo Regan, né? Linda Blair em Exorcista. É sensacional o efeito da virada de pescoço e a noção de movimento dada pelo Michel Borges nesse momento. Um dos primeiros spoilers aí. Algumas alterações necessárias à história. Uma segunda armadura do Magaren, belíssima, mas é realmente muito difícil você imaginar uma armadura mais poderosa visualmente, né, do que a original do Magaren, né? Esta outra é muito bonita, tá, gente? É uma armadura prateada, tá? Como se trata de um mangá, né, feito aí em preto e branco, tá? É interessante como a gente conseguiu ter uma noção de cor, né? Apesar dessa armadura não aparecer colorida em momento algum. Coisa de quem realmente manja, né, da arte do traço, né? Partes em que a armadura do Jaspion aparece, entre muitas aspas, aí, danificada, né? Tá muito legal o efeito dado pelo Michel Borges também nesse momento. Muito legal realmente, tá? A visão que ele teve das crianças irradiadas pela luz 30 anos depois, né? Agora que elas estão adultas, né? Todas na casa dos 40 anos. Cenas decisivas, cenas de explosões, todas elas realmente muito bem feitas, tá? Um destaque especial para uma sequência colorida, onde rapidamente nós temos aí um vislumbre, né, da armadura prateada do Magaren e um vislumbre também de uma nova versão da armadura do Jaspion em tons dourados. Realmente muito legal, tanto o desenho como a arte final da arte do Michel Borges, tá? Falando um pouco de roteiro, gente, a gente sabe que por mais belo que seja um desenho numa história em quadrinhos, né, ela não se sustenta sem um bom roteiro, né? O roteiro foi feito pelo Fábio Yabu, já conhecido aí, né, ele foi o criador de Combo Rangers. Ele, logicamente, né, gente, a gente tem que entender, uma coisa que preocupa um pouco os fãs com quem eu conversei quando soube-se aí dessa continuação do Jaspion, seria de repente o excesso de fanservice gratuito, né? Eu costumo dizer que uma retomada de um personagem dos anos 80 não precisa ser mais do que um grande fanservice, gente, tá? Desde que isso seja usado de forma oportuna, tudo. Mas eu acho legal quando o cara consegue acrescentar novos elementos sem deturpar a obra original. Essa história de que o mundo mudou e que o herói tem que mudar junto, isso é uma tremenda balela, tá? O herói ele tem que se adaptar sem perder a essência, afinal de contas, um remake, um reboot ou uma retomada, eles só acontecem por causa do público que gostava dele daquele jeito, entendeu? Não adianta ser hipócrita, gente, tá? E aqui o que a gente nota, o roteiro do Fábio Yabu, a princípio a gente percebe justamente isso, um início totalmente fanservice, tá? O Jaspion ele entra no mesmo bar que ele entrou no primeiro episódio, o mesmo dono do bar lá com cara de sapo, joga uma tampa na boca dele do mesmo jeito. Bastante divertida a sequência, já dissemos, né, maravilhosamente ilustrada aí pelo Michel Borges, tá?
E isso tudo continua quando o Jaspion vai pro planeta Droids e encontra, né, o Namagderaz e o garoto Coco agora crescidos, né? Essa parte, houve aí uma tentativa de dar um propósito ao aparecimento do Coco e do Namagderaz, mas eu sinceramente eu acho que foi um tanto forçado. Na verdade não havia a necessidade desse reencontro, foi apenas pro Coco e o Namagderaz poderem aparecer. Nós vemos aí a história, a origem do Satangos, por exemplo, contada no episódio A Descoberta do Pergaminho, né, no seriado. Ele coloca o Satangos como um titã cósmico, uma entidade cósmica de primeira grandeza, poderosíssima. Não apenas ele, como também o Magaren, são mostrados aqui no Jaspion mangá. O Satangos é muito nerfado, gente. Originalmente, o Satangos ele escolhe a Terra como base principal do Império dos Monstros pela falta de poder bélico da Terra, porque o ambiente é propício a isso, a criação dos monstros, apesar de que alguns monstros, né, como o próprio Namagderaz, né, sobrevivem até no vácuo. Mas aqui existe a ideia de que eles se atraíram pela energia negativa existente na Terra, pois eles se alimentavam de energia negativa. Eu não me lembro, né, dessa passagem em Jaspion, tá? Eles eram a própria energia negativa. Eles nasceram da união dessas energias. Ele era a personificação da união dessas energias, o Satangos, né? Então essa origem eu acho que nerfa bastante o personagem. Nerfa bastante. Nada que prejudique. O próprio Dylion, tanto nerfado na minha opinião, o Jaspion tá um tanto nerfado na minha opinião, tá? É uma consequência, né? Se o vilão ele dá uma caída, o herói cai um pouco também. Todo herói só é um grande herói se enfrenta um grande vilão. Aqui a gente vê também a introdução da Polícia do Espaço, foi muito legal, tendo aí o Tarzan Galáctico como uma espécie de agente da Polícia Espacial. Isso foi legal, tá? Foi legal porque já inclui outros personagens, né, do universo Toei aí, né, dentro da história do Jaspion, tá? Tarzan Galáctico já adulto, né, já na casa dos 30, né, passaram-se 30 ou 35 anos, né, desde a última luta entre Jaspion e Satangos, né, se passa 35 anos depois, se não me engano, então já é um jovem adulto aí. Você vê aí, foi muito legal também a forma como foi trabalhada aí a relação do Tarzan com o Jaspion. O Jaspion ele tá um pouco mais puxado pro Jaspion do início da série, mais palhação, mais escoladão, e muita gente achou isso ruim. Pô, mas o cara já derrotou o Satangos, tal, ele salvou o universo. Não, gente, mas vejam bem, do meio da série pra frente a gente só viu o Jaspion em ação, a gente não via mais tanto o Jaspion assim, o cotidiano dele, né, com a Ri e com a Mia, a gente não via mais tanto disso, tá? No final do Jaspion você vê aquela mijada que o Tarzan Galáctico dá na cara dele no último episódio, você vê as atitudes dele estão exatamente as mesmas no começo, ou seja, é provável que em off o Jaspion sempre tenha sido daquele jeito, tá? Então o quadrinho ele explora bastante isso no Jaspion sem perder a seriedade dele durante as batalhas. Ele tá um pouco Homem-Aranha no meio das batalhas, né? Tá mais falastrão durante as batalhas, mas eu acho isso legal. O Jaspion, pelo jeito, como vamos dizer, o jeito atrapalhadão dele tá me lembrando um pouco o Goku em alguns momentos. Não a ideia de querer ser o mais forte, não é isso não, mas de ser um pouco atrapalhadão, né? Um ingênuo de certa forma, né? Trabalha aí o conflito, né? A relação de pai e filho que ele tem com o Tarzan. Tem alguns conflitos porque o Tarzan tenta ser sério e o Jaspion... Não que o Jaspion não leve as coisas a sério, mas ele é desencanado, é um cara desencanado. Agora, a introdução do comandante Ko, ou... Não é K.O. não, gente, é K.O. mesmo, tá? Gente, alguém aí se ligou, ou melhor, alguém não se ligou que K e O são as iniciais de Kenji Oba, o ator que interpretou Gavan? E alguém aí não se ligou também que o K.O. é claro que é o Gavan, gente. É claro que é o Gavan, pô. Tarzan, ele tá passeando dentro do Dojiran, entendeu? Que é a nave do Gavan. Então foi um gancho bem interessante esse do Fábio Abu, tá? A história começa a se ambientar na Terra num determinado momento, e aí a gente vê o quê? A ideia de fazer um Japão semelhante ao que era os Estados Unidos lá no gibi Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. País que enfrenta diversos problemas econômicos, né, na história, tá? Diversos problemas com violência, tudo, entendeu? Aqui o Masa consegue convencer de que o auxílio do Jaspion foi um problema, né, na Terra. Ele é ocupado pro Japão estar daquele jeito, usando uma estratégia que ela já utilizava em outros planetas, tá? Criaram uma espécie de culto aí ao Satangos. Os humanos se matavam a partir disso. E aí, discreta referência aí a Cybercops, né? Feita aí no roteiro do Fábio, é muito legal. Agora sim, algumas coisas que me chamam tanto a atenção aí. Primeiramente, o Boomerman, tá? Que é um dos personagens, dos meus personagens preferidos em Jaspion. Eu não entendi muito qual é a dele aqui, tá? Ele faz parte aí de um grupo que tá combatendo aí a organização do Satangos, tá? Que tá ele, tá o professor Nambara.
Muito interessante porque o Boomerman e Professor Nambara e família Nambara não interagem em nenhum momento na série. Nenhum momento. Eles não se encontram. Não dá nem pra saber se na série se eles têm noção um da existência do outro. Não entendi muito a participação dele nesse roteiro. Não entendi se ele estava amargurado pela forma como as coisas estavam acontecendo. Não entendi se ele realmente desenvolveu uma rivalidade aí com o Jaspion, entendeu? Num dado momento aí ele entrega o Jaspion lá pro Magaren, pra Killmasa, e eu não entendi muito bem, eu não consigo aceitar muito bem o Boomerman trabalhando em parceria com o Magaren. Não sei se ele sofreu lavagem cerebral, não sei se ele tinha um outro plano, não entendi muito bem não. Um outro momento aqui me chama a atenção aqui, o dado momento que eles descobrem aí o esconderijo da Killmasa, o Jaspion fala, vamos lá, a gente mata a Killmasa, tudo, e ele leva meio que um puxão de orelhas do Professor Nambara, que o Professor Nambara fala, não, a gente não faz mais isso, a gente não é bárbaro, tudo, né? Isso foi esquisito. Assim, gente, uma das principais características do Jaspion era a eliminação do vilão. Essa é uma das características que torna o Jaspion um herói diferenciado de sua época. A consciência, inclusive, das pessoas que ele protege de que não tem outro jeito, de que o vilão, ou a gente destrói o vilão, ele destrói a Terra. Então essa bundamolização do Jaspion, eu espero sinceramente, tá, que se for ter sequência esse gibi do Jaspion, que essa bundamolização aí não ocorra. Tá? Sinceramente, o Jaspion não é um herói que tem prazer em matar o vilão, mas ele não é o Super-Homem, gente, tá? Ele não é o Homem-Aranha, não, tá? Esse negócio, não vou matar meu inimigo porque eu não quero ser igual a ele. Isso sim é dos anos 80, gente. Isso sim é coisa do He-Man. Ele não é o Justiceiro, não é o Motoqueiro Fantasma, tá? Não é aquele cara que ele mata a esmo, mas ele entende que ele tá no meio de uma guerra contra uma entidade cósmica poderosíssima, que não tem mais o que fazer. Espero que isso daí não se torne o tom desse roteiro, tá? No mais, eu acho que o Fábio Abu, né, pra não dar muitos spoilers, né, gente? Acho que ele soluciona muito bem os problemas que vão surgindo na história, tá? Eu achei uma coisa legal, as cenas de ação, as cenas de luta narradas pelo Fábio Abu, elas têm uma dinâmica muito mais a ver com quadrinhos ocidentais do que com mangá. Você vê que as lutas num quadrinho japonês, né? Elas têm mais dramaticidade, Carol. Tipo, impressionante esse golpe e tal, que técnica é aquela, mas como ele fez isso? Entende? Já as histórias ocidentais, elas são mais... Já as batalhas são mais dinâmicas, né? Ele tá falando tudo isso enquanto bate. Não tem aquele intervalo entre um golpe e outro, tá? E como o Jaspion, né, como a gente já havia comentado no outro vídeo, o Jaspion é um herói um tanto ocidentalizado, eu achei legal. Eu não acho que esse estilo japonês e o estilo americano, tá, haja uma relação de melhor para pior, tá? É simplesmente diferente. Eu gosto muito dos dois, achava que o Jaspion ia puxar um pouco mais pro mangá, mas acho que tá legal. As cenas de batalha tão dinâmicas, estão com um pouco menos de dramaticidade, mas estão com mais dinamismo. Perde-se uma coisa, ganha-se outra, tá legal pra caramba, tá? E tudo dá a entender, minha gente, que vai haver uma sequência aqui, tá? Que vai haver uma sequência, acho que há pelo menos planos para uma sequência, tá? Eu achei muito legal o desfecho da história, tá? Tem um probleminha aí com o processo de autodestruição aí de um ser que todos nós gostamos muito, vai ser muito spoiler isso, tá? Mas também não nada que atrapalhe na sua diversão, gente, tá? O mangá Jaspion, Ingresso de Jaspion, tá? Roteiro do Fábio Abu, arte do Michel Borges, tá? Publicado pela JBC em parceria com a Sato Company. Foi o maior acontecimento das HQs nacionais de 2020, gente. Superou o episódio Parallax, tá? Da série do Astronauta, do Graphic MSP. Muito bom também esse quadrinho do Astronauta, mas eu achei que o Jaspion superou as expectativas, tá? Fiz minhas ressalvas com relação ao roteiro, tá? Mas eu realmente gostei muito, recomendo, galera. É isso aí, galera. Forte abraço, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Forte abraço, valeu!